Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a uma questão envolvendo proporção, tá? Regra de três composta, né? E nós vamos utilizar uma ferramenta de resolução que acho que a grande maioria dos alunos não conhece e às vezes pode causar alguma dúvida no início, mas assim, sempre digo aos meus alunos, tentem compreender essa resolução porque ela ajuda demais e ela funciona muito bem para todos os problemas envolvendo aí regra de três composta, tá bom? Basta que você tenha cuidado ali na hora de organizar as grandezas envolvidas dentro de dois grupos que a gente costuma dividir, o que a gente costuma determinar. Professor, como assim? Bom, normalmente os alunos resolvem ou tentam resolver esse problema de regra de três composta identificando as variáveis que são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e a partir daí vão fazendo os ajustes necessários para que a multiplicação ocorra de maneira adequada. Parece estranho, mas não é necessário você fazer essa organização, tá? O método que nós vamos utilizar aqui e que funciona bem, né, pode ficar tranquilo desde que você tenha a noção das grandezas que são envolvidas no que nós chamamos de processo e as grandezas que estão envolvidas ali no que nós chamamos de produto. Professor, seja mais claro. Então vamos lá devagar. Sempre todo problema de regra de três composta vai ter, nós vamos conseguir identificar grandezas que fazem parte do processo. Essas grandezas estão relacionadas à produção de algo. Só como assim? Bora ler o enunciado para identificar isso. Veja que é fácil. Um determinado veículo locomoveu-se durante 4 horas. Bom, 4 horas faz parte do processo. Foi o tempo que ele gastou para se locomover, tá? E ele percorreu. Bom, aqui, veja, percorreu. O que ele fez? Ele percorreu. Então, isso aqui é a produção, é o que ele produziu, é o que ele fez. Para ele percorrer essa quilometragem, o que, que ele fez? Ou seja, quais foram as etapas do processo? Ele andou 4 horas por dia, ele andou durante 6 dias, e em razão dessas duas grandezas, ou seja, desses dois processos, ele conseguiu produzir, ou seja, andar 200 ou 2.800 quilômetros. É esse exercício que nós precisamos fazer. Identificar as variáveis que fazem parte de uma espécie de processo, identificar a variável, né, ou a grandeza que faz parte do resultado do produto, aquilo que foi de fato concretizado. Tá? Se a gente faz isso, acabou o problema, acabou a resolução, você não vai errar mais nenhum exercício envolvendo regra de três. Então vamos organizar isso aqui. Bom, processo, como eu disse a vocês, na hora da prova lá você vai fazer isso rápido, não precisa nem ficar escrevendo, né? Mas aqui a gente está estudando, vamos lá devagar. Processo, então aqui eu vou colocar as variáveis que fazem parte do processo e do outro lado eu vou colocar a variável que faz parte da produção ou do resultado, tanto faz, tá? Produção. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que aconteceu? Quais foram as etapas do processo? Quais são as variáveis envolvidas no processo? Primeiro, esse veículo se locomoveu durante 4 horas, né, por dia, durante 6 dias. Então, aqui nós temos horas e dias. São as duas grandezas envolvidas aqui no processo. Horas, ele andou 4 horas durante 6 dias e em razão disso, o que aconteceu? Ele andou uma determinada quilometragem. Eu estou chamando de km. Quanto foi essa quilometragem? Ou seja, quanto que ele andou, o que ele produziu, o que ele fez, o que aconteceu com esse processo aqui de locomover durante 4 horas, durante 6 dias? Ele percorreu uma distância de 20, ou melhor, de 2.880 quilômetros. Foi isso que aconteceu. E aí o problema segue, a quantidade de horas que esse mesmo veículo deverá se locomover por dia. Bom, ele perguntou a quantidade de horas, então a minha variável já vem para cá, hora. E locomover por dia para percorrer. Veja que ele agora me deu já uma distância. Para percorrer uma distância de 8.400 quilômetros. Então, 8.400 quilômetros durante quanto tempo? 10 dias. Pronto. É só isso que a gente precisa fazer. Separei as variáveis envolvidas no processo e separei a variável, a grandeza envolvida ali na produção. É só você fazer isso.
multiplica, sempre aqui em linha reta, nessas grandezas aqui envolvidas no processo. Vamos multiplicar aqui e cruza. Multiplica normal e cruza. Só isso. Se você organizou o problema, né, de regra de 3 composta dessa forma, não tem como errar. Tá? Professor, mas isso dá certo? Dá sim. Tá? Pode fazer, pode confiar que você vai acertar todos os problemas de regra de 3 composta. Então, vamos lá. É claro que eu não vou fazer essa multiplicação, né, porque regra de 3 composta e também simples, sempre dá para fazer simplificações, então a gente não vai cair na besteira de fazer multiplicar e depois dividir. A gente vai deixar aqui as expressões, ou seja, x vezes 10, está aqui, vezes, tá? Vezes o 2.800 lá em cima. Então, esse é o procedimento, 2.800 igual a 4 vezes 6 vezes o 8.400. Pronto, aqui nós já estamos praticamente com nossa conta resolvida. É só fazer, né, os ajustes aqui, 8.400. Que ajuste? Já começar a simplificar aqui algumas coisas, ou seja, esse zero e esse zero, dois zeros do lado de cá do produto, eu já cancelo com esses dois zeros do lado de cá, tá bom? O 288 e o 4 a gente pode já simplificar aqui também, né? A gente vai conseguir fazer muitas simplificações antes de proceder aí para a divisão final. Então, dividindo isso aqui por 2, por exemplo, ou por 4, por 2, vamos começar aqui por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, a gente vai ter x por 2, tá? Vamos ter 4, 4, 1, ou seja, 144 vezes o x que está aqui. Do outro lado, a gente tem, dividindo isso aqui pelo 2 também, a gente vai ter 2 vezes 6 vezes o 84. Bom, 144. Já estou percebendo aqui que dá para eu dividir por 12, ó, tá? Já dá para dividir aqui por 12, que aliás é 12 vezes 12. Então, se eu dividir isso aqui por 12, eu vou ter o 12. E do lado de lá, 6 vezes 2 é o próprio 12. Então, eu já consigo simplificar o 144 com esses dois números, tá? Sobrando para a gente aqui 12 vezes x igual ao 84. Muito bem. Bom, se você quiser fazer mais simplificações aí, pode, mas a gente já pode direto aqui para o resultado final, que é 184 dividido pelo 12, tá? Essa conta fornece para a gente exatamente o número 7, tá? 7 vezes 12, 7 vezes 2 vai dar 14, sobe 1, 7 vezes 1, com 1 que subiu, 84. E aí a gente tem como gabarito a nossa letra B, tá? Pessoal, eu sugiro a vocês que tentem fazer os exercícios usando essa ideia, tá? Você vai ganhar muito tempo e o risco de você errar um problema quando você compreende essa metodologia é quase zero. Quase zero. Tá? Diferente do processo de você ter que ficar colocando setas, identificando quem é proporcional, quem é inversamente proporcional. Tá um trabalho enorme. Quem já está, claro, acostumado com esse procedimento pode utilizar, né, se tiver segurança, mas se você compreendeu essa resolução e tentar aplicar em outros exercícios para treinar, você não vai errar nenhum problema envolvendo regra de 3 compostos, tá? O senhor está dizendo que eu não preciso compreender as grandezas que são diretamente proporcionais inversamente? Não é isso que eu estou dizendo. Você precisa também compreender isso. Mas a grande maioria dos problemas não é necessário que você faça essa separação, tá? Desde que você aplique esse procedimento que a gente está discutindo aqui. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Até a próxima questão.